O programa Semana em 15 Minutos está no ar. E no programa de hoje você vai ouvir: a internet completa 20 anos no Brasil este mês e ocupa a posição 89 no ranking mundial. E além disso, você também vai ouvir os resultados da Copa do Brasil, que foram muito movimentadas. E as classificações de Inter e Cruzeiro na Libertadores. Essas e outras notícias agora na sua retrospectiva semanal do fim de semana. Começamos o programa de hoje falando sobre a prova de ciclismo, a Volta da Itália, mas falando especificamente do ciclista italiano Domenico Pozzovivo, que falou que já se sente melhor depois de seus primeiros dias no hospital e que pretende voltar na Volta da Suíça, que ocorre entre os dias 12 e 21 de julho. O competidor caiu na terceira etapa da Volta da Itália, próximo à marca de 28 km para o fim, aonde acabou batendo a cabeça no asfalto e perdeu sua consciência por alguns minutos. Segundo Pozzovivo, ele já se sente melhor e ainda não está totalmente normal, mas melhor do que quando caiu e tem momentos que precisa recordar pouco a pouco. Ele disse também que estava em sua melhor forma e que pensa em focar na Volta da Suíça e retornar competitivo. Bom, nós estamos aqui com o nosso comentarista Pedro Marcon, ele que está fazendo uma participação aqui no programa. Pedro, bem-vindo ao programa Semana em 15 Minutos, né, a retrospectiva semanal do fim de semana, onde nós falamos sobre tudo o que aconteceu de mais marcante no mundo dos esportes, da economia e mais um pouco. Esse caso aqui do Domenico Pozzovivo é bem interessante, né? Ele não está totalmente recuperado, né, mas já está voltando aí, já está se recuperando. Será que é o melhor momento dele voltar a fazer o que ele sempre fazia, que é participar da prova de ciclismo? Olá, Gláberson, Eduardo, olá os ouvintes, muito obrigado pelo convite. Olha, eu acho muito arriscado ainda, porque o ciclismo ele exige muito mentalmente e fisicamente, principalmente do ciclista. Psicologicamente, pelo fato de que a volta, seja da Itália ou da Suíça, da Espanha, acaba tendo isso, encarar montanhas, descidas, subidas. São provas bastante desgastantes. Fora que, além disso, tem o contrarrelógio que precisa de uma velocidade maior, tem prova em equipe que precisa ser bem sincronizado, porque o relógio só para quando o último ciclista cruzar a linha de chegada. Então, é algo bastante arriscado, porque ele pode, se ele não tiver 100%, ele psicologicamente ele pode sofrer, principalmente devido à variação de altitude, dependendo do início e do final, seja em qual cidade for, por exemplo. Principalmente a Volta da França, que é a mais tradicional do ciclismo mundial, onde tem etapas de 138, 150, 170 quilômetros, onde, por exemplo, tem uma linha de chegada que é justamente durante a subida. Então, é algo que, assim, se o ciclista não ficar 100% pronto, ele vai sofrer. Isso pode ser pior e ainda ter que prolongar ainda mais o retorno. Muito bem, agora, Eduardo, é hora de mudarmos de assunto, não é verdade? E agora nós vamos falar sobre a velocidade da banda larga de internet no Brasil. Olha só, a velocidade de internet no Brasil, que completa 20 anos nesse mês, gira em torno de 3 megabytes por segundo, o que fez o Brasil subir uma posição no ranking e ocupar a 89ª posição na taxa de download mais rápida do mundo, atrás de Iraque, Kuwait e Sri Lanka. Segundo o último relatório de velocidade de internet global do Akamai, referência na área, a Coreia do Sul em primeiro lugar no ranking, formado por quase 150 países, tem uma velocidade média de 22,2 megabytes por segundo. Vale destacar que no Brasil há uma grande diferença na velocidade média entre os municípios, com alguns com média inferiores a países em conflitos e outros a países como a Suíça e o Japão. Enquanto isso, no mundo da patinação artística há um verdadeiro troca-troca de intertemporada. A temporada 2014-2015 acabou. Quem não fez, não faz mais. Mas os preparativos para o próximo período já estão a todo vapor. E o Semana em 15 Minutos fez um resumão das informações para você.
Do Japão chegou a informação de que o Naomi Takahashi e Raishi Kihara decidiram separar-se. A separação já teve efeitos no próprio Mundial de 2014 e 2015, porque ele já não fez a sua última participação na última etapa da competição, que se realizou no mês passado no Japão. Ambos pretendem continuar na patinagem de competição e estão em busca de novos parceiros. A decisão de separação ocorreu antes mesmo do fim da temporada. A patinadora sueca Victoria Helgesson anunciou o fim da carreira competitiva. Victoria pretende tornar-se treinadora e coreógrafa. Serafina Sarakovsky, uma das mais promissoras jovens patinadoras russas, deixou o grupo de Eteri Turibetsi, a mesma treinadora de Julia Liptulskaya, que pôs fim na sua carreira competitiva em janeiro, após cair nas finais das Olimpíadas, perdendo assim a medalha de ouro, e na final do Mundial 2014 e 2015, na última competição de 2014. E Sergei Voronov. Serafina decidiu regressar a São Petersburgo para junto da sua antiga treinadora, Alina Pizarenko. Em Detroit, os treinadores e coreógrafos Angélica Krylova e Pasquale Carmalengo perderam recentemente os pares Hambel e Donovan Paul Islam. Os canadianos Alexandra Paul e Mitchell Islam decidiram mudar-se para Montreal, onde serão treinados por Marie-France Dobryu e Patrice Lauzon. A dupla De Bruyne e Lauzon também é responsável pelo francês Gabriela Papadakis e Giuliane Cizeron. O tricampeão mundial Patrick Chan vai voltar à competição. De momento, Chan está ocupado com a sua participação no espetáculo Star on Ice, no Canadá, mas pretende competir normalmente na temporada 2015-2016. Cat Johnson continuará a ser a sua treinadora. O par de dança, composto pelos irmãos Maya e Alex Shibutani, dos Estados Unidos, encontra-se a trabalhar na construção de sua nova dança livre. A música escolhida é Fix You, do Coldplay. O coreógrafo da dança livre é o russo Peter Chernyshevs. O par composto por Alexa Simenka e Chris Kinnerin dos Estados Unidos também anunciou as músicas que irá utilizar nos programas que serão apresentados na temporada 2015 e 2016. O programa curto, a escolha recaiu na música Nothing Else Matters, do Metallica. O seu novo programa livre será patinado ao som de enxertos da banda sonora do filme Elizabeth The Golden Age. A coreografia de ambos os programas ficou a cargo de Julie Marcotte. E para encerrar as notícias sobre a patinação artística, a patinadora estadunidense Samantha Cesario decidiu encerrar carreira na patinagem da competição. Cesario justificou a sua decisão com os problemas recorrentes que tem tido nos joelhos, mas também mencionou que não se sentia confortável com o código de pontos em vigor. Cesario vai continuar ligada à modalidade enquanto a treinadora de jovens talentos, ela vai ficar trabalhando junto. A treinadora de longa data é Mary Lynn Gilderman. Agora, Boca Juniors e River Plate se encontraram pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América no estádio La Bombonera, mas a partida acabou terminando em tragédia. No momento em que os jogadores do River voltavam para o gramado, eles foram atingidos por gás de pimenta quando retornavam do intervalo do jogo. No túnel de acesso ao gramado, a partida acabou sendo suspensa. bom, gente, eu tô aqui com o Pedro Marcon, né, nosso comentarista esportivo aqui do Web Rádio Melhor do Futebol. Pedro, essa situação aí do Boca Juniors com o River Plate é uma situação bem delicada, né? Foi uma tragédia, foi algo horrível, jamais visto aí no futebol sul-americano e até mesmo mundial. Lamentável, né, Pedro? Sim, é lamentável, mas também não é surpreendente. Não é surpreendente porque infelizmente quando se tem jogo em La Bombonera, a arquitetura do estádio, além do alambrado e a torcida que fica nessa parte inferior, que é justamente onde ficam os mais exaltados dos Barras, como é conhecido lá na Argentina, é bonito. Mas isso infelizmente acaba
acaba de ver esse último Super Clássico não foi diferente. Com a torcida mais exaltada, o que se viu, spray de pimenta, depois garrafas jogadas. Por que tudo isso? Essa torcida organizada La Doce, ela é muito influente. Muito influente, por quê? Porque ela também consegue ter cargos dentro do clube, ela consegue promover atividades artísticas no país, então ela tem muito poder dentro do clube. Ela tem, e isso acaba sendo perigoso. E é isso que isso acaba sendo tão perigoso que a gente acaba vendo cenas lamentáveis. Por quê? A polícia não faz nada porque o governo argentino acaba recomendando não fazer nada para justamente não tirar a vida dos policiais. E com todo esse império dessa torcida dos Barra Brava, a gente acaba vendo com muito mais frequência do que no Brasil essas cenas de barbárie. Essas cenas de barbárie que não surpreende justamente por causa disso que eu falei. Além do que pode parecer piada, mas é verdade que tanto Boca quanto o River nasceram no mesmo bairro. A La Boca, que é um bairro humilde, porém o River Plate resolveu sair desse bairro e justamente ir num bairro mais nobre de Buenos Aires. E por causa disso também, além dessa briga entre a classe operária, em que estava a torcida do Boca Juniors, do qual é muito identificado, com o River Plate, que é muito conhecido por gente nobre, por gente com muito dinheiro, tanto é que recebe o apelido de milionários, a gente acaba vendo justamente esse contraponto refletir no campo. Fora que o problema social também na Argentina ajuda e muito a gente ver cenas de batalha campal. Agora, isso infelizmente não é de hoje nem vai ser a última vez, porque tanto a diretoria, quanto o governo argentino, quanto as autoridades não fazem nada, justamente porque tem medo de serem ameaçados de morte e acabar perdendo a vida. Tanto é que um jornalista, até então do diário Olé, não sei se ele continua lá, escreveu um livro sobre a La Doce, contando todo o seu podridão, toda a sua influência, todo o seu poderio econômico, poderio político dentro do Boca Juniors. E depois que um dos integrantes da própria Barra Brava, dessa organizada, como a gente fala no Brasil, como é conhecido, a gente acaba... O que aconteceu exatamente foi que acabou recebendo ameaça de morte. Esse jornalista que fez algo interessante, só por causa disso recebeu ameaça de morte, justamente porque esse integrante não quis que ele revelasse essa podridão, tanto no país como nos outros países, até mesmo no Brasil, onde acabou sendo vendido. Mas infelizmente no Brasil, na Argentina, a situação é muito, mas muito pior no Brasil, e isso não será a última vez. Inclusive, sobre esse episódio mais especificamente, o que pode ter acontecido? A ação foi premeditada, o que não é nenhuma surpresa. Isso porque há 3 integrantes que disputam o posto dentro desse gigantesco crime organizado. Desse crime organizado que é esse Barra Brava. E por causa disso, um desses integrantes, ou até mesmo um desses integrantes que fazem parte de um desses grupos, acabou se indignando e resolveu justamente prejudicar o clube, fazendo exatamente isso. Tanto é que a televisão chegou a mostrar, apesar de que a perícia ela chegou à seguinte conclusão hoje, de que quem teria jogado foi a polícia, o que eu acho pouquíssimo improvável, porque eu duvido que a polícia, apesar de que na Argentina, assim como no Brasil, a população acaba tendo uma desconfiança muito grande na polícia, porque assim como aqui, essa desconfiança acaba vindo
exatamente do período sombrio da ditadura militar, que lá foi pior, porque por causa de tudo que a gente acabou aprendendo durante as aulas de história, e quem não aprendeu vale a pena ver, vale a pena saber, porque foi algo bastante sombrio, apesar de conter cenas fortíssimas. Mas voltando ao clássico, isso não vai ser a última vez, por tudo que eu falei, influência no clube, poderio político, pelo fato do estádio não oferecer nenhuma segurança, porque o alambrado fica justamente perto do campo e, consequentemente, perto do túnel. E por causa disso, infelizmente, com esta raiva, com este fanatismo exagerado de parte desses bandidos que fazem parte desse crime organizado, acabam justamente jogando garrafa, jogando isso porque acaba sendo cultural para eles, eles acham normal, mas também porque historicamente a Conmebol acabou permitindo isso, acabou achando que não era com ele, não tinha nada a ver com essa barbárie que não acontece só na Argentina, mas aconteceu no Paraguai e outros cantos do continente sul-americano. E agora, com o tribunal, que não faz nem 3 anos que foi formado, a Conmebol, e também sob nova direção, não é mais Nicolás Leoz, e sob nova direção de um uruguaio, está tentando reverter isso, está tentando justamente punir de uma forma mais rigorosa. Por exemplo, São Lourenço, que foi punido por causa do ano passado, o Centurião também foi punido, o próprio Guerreiro, o Emerson Sheik. Então a Conmebol ela percebeu isso, no qual a imprensa, não só daqui, mas da América do Sul, até mesmo do mundo já sabia, que é justamente toda essa barbárie que todo mundo falava, isso é Libertadores, não sei o que, etc e tal, viva futebol, usando essa coisa mais demagoga. Só que, e também não esquecendo aquele episódio do Kevin Espada, e agora, sob nova direção, finalmente a Conmebol está abrindo os olhos, e de fato, aos poucos, eu acredito, com essas punições bem mais rigorosas, pode ter certeza que agora as torcidas, até mesmo essas pessoas que acham que podiam tudo, vão acabar se policiando. Em outras palavras, não só o estádio deles, como também a torcida, quem vê assim na televisão, vê aquela coisa bonita, né? Toda aquela exibição não é nada mais nada menos que pra meter medo, né? Não pra como é que eu posso dizer? Não para fazer parte do espetáculo. Futebol é arte. Futebol. Enfim, agora vamos falar da parte boa do esporte. Cruzeiro e São Paulo entraram em campo pelas oitavas de final da Libertadores da América, que ocorreu essa semana, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. A equipe cruzeirense, como todo mundo já sabe, perdeu por 1-0 diante do tricolor paulista no Morumbi e precisa reverter a vantagem do time de Rogério Ceni, Ganso e companhia. Leandro Damião marcou para o time de Marcelo Oliveira, levando a decisão para os pênaltis. Já nas penalidades, a equipe celeste venceu pelo placar de 4-3 e acabou avançando para as quartas de final da competição. Já o Corinthians perdeu para o Guarani do Paraguai no estádio Arena Corinthians, em São Paulo, mas faltou cabeça para reverter o resultado do primeiro jogo, quando havia perdido de 2-0. O Corinthians ainda teve 2 expulsões, uma de Fábio Santos e a outra de Jadson. A equipe do Parque São Jorge, de quebra, ainda acabou perdendo por 1-0 para os paraguaios. Já do lado do Internacional de Porto Alegre, o Colorado recebeu o Atlético Mineiro no estádio do Beira-Rio. A equipe gaúcha venceu o Galo por 3-1, com direito a 2 golaços de Valdívia, D'Alessandro, e acabando com qualquer chance de classificação do Galo de Belo Horizonte. O Colorado enfrenta o Santa Fé da Colômbia. Eu quero agradecer aqui a presença do comentarista Pedro Marcon, que esteve aqui conosco participando dessa terapia, que é o Semana em 15 Minutos. Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e até a próxima.
E esse foi o Semana em 15 Minutos, apresentado por Galberson Ribeiro e por mim, Eduardo Couto. Você pode ouvir essas e outras edições no site semanaem15.wordpress.com. Grande abraço e, como diz o meu querido amigo Pimp Mal, um beijo na sua alma.